A Bahia é um território onde o véu entre o mundo físico e o espiritual parece ser permanentemente fino. Aqui, cada pedra das ladeiras de Salvador guarda o eco de orações centenárias. Nossa primeira história nos leva aos terreiros de Candomblé, o coração pulsante da ancestralidade africana. Você já ouviu falar do ritual secreto das águas de Oxalá que purifica a cidade? Milhares de devotos se vestem de branco para pedir paz em uma procissão que desafia o tempo. O som dos atabaques não é apenas música, mas uma convocação direta para as divindades descerem à terra. Enquanto o candomblé celebra a vida, nossa segunda notícia explora o mistério da fé católica popular no sertão baiano. Os penitentes saem à noite, cobertos por mantos, em um ritual de expiação que poucos olhos podem ver. Eles carregam cruzes pesadas e entoam cânticos que lembram lamentos de séculos passados. É uma mistura de dor física e êxtase espiritual que mantém viva uma tradição medieval em pleno século XXVI. Movendo-nos para as florestas do sul da Bahia, encontramos a terceira manifestação, a força da pagelança pataxó. O ritual do Auê utiliza a dança circular para conectar a tribo com os espíritos da natureza. As pinturas corporais feitas de urucum e genipapo são armaduras espirituais contra os malos do mundo exterior. O fumo do cachimbo sagrado eleva as preces até o grande espírito, pedindo proteção para a terra. Estas três notícias revelam como a Bahia se tornou um caldeirão de crenças que não se anulam, mas se completam. A resistência dessas fés é o que mantém a identidade cultural do povo baiano inabalável. Cada ritual é um portal aberto para uma dimensão onde o tempo não é linear. Mas o que acontece quando essas tradições ancestrais encontram as pressões da modernidade urbana? Existem segredos guardados que nunca foram filmados por câmeras estrangeiras. A devoção exige mais do que apenas presença, ela exige a entrega total da alma. No Recôncavo baiano, as Irmandades Negras preservam rituais que misturam a liturgia católica com a liberdade dos quilombos. O cheiro do incenso se mistura ao aroma das ervas sagradas preparadas nas cozinhas dos terreiros. Para o povo da Bahia, o sagrado está no ato de cozinhar, de vestir e de caminhar. Como uma terra pode conter tantas verdades espirituais diferentes sem se fragmentar? A resposta está no sincretismo, a arte de abraçar o novo sem abandonar a raiz. Vemos santos católicos que, no segredo dos corações, são orixás guerreiros e protetores. Na ilha de Itaparica, o culto ao Zegungun traz de volta o espírito dos antepassados em vestes majestosas. Eles caminham entre os vivos, mas ninguém pode tocar em suas roupas sagradas sem permissão. É um lembrete constante de que a morte é apenas outra etapa da jornada espiritual. O que o futuro reserva para esses guardiões do invisível em um mundo cada vez mais digital? As notícias sobre rituais na Bahia são frequentemente cercadas de preconceito, mas a verdade é muito mais profunda. Não se trata de superstição, mas de uma tecnologia social de sobrevivência e cura. Nas águas salgadas de Iemanjá, milhões depositam suas dores e esperanças em pequenos barcos azuis. O mar da Bahia não é apenas água, é um útero sagrado que recebe as ofrendas de seus filhos. Terminamos esta introdução entendendo que a espiritualidade baiana é uma colagem de lutas e vitórias. Cada fita do Senhor do Bonfim amarrada no pulso é um pacto entre o humano e o divino. Mas nem todos os rituais são feitos para serem celebrados em público. Algumas notícias falam de fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar nas profundezas do sertão. Rumores dizem que uma nova manifestação espiritual está surgindo nas periferias, unindo o antigo e o novo de forma alarmante. Quando o sol se pôr amanhã, descobriremos os segredos finais que a Bahia ainda tenta esconder de nós. A luz do luar agora banha as areias de Salvador, preparando o palco para as revelações que prometemos desvendar. Entramos agora na quarta grande notícia desta jornada, focada no ritual do presente de Iemanjá em comunidades isoladas do Recôncavo. Diferente da grande festa da capital, aqui o silêncio é a música principal que guia os devotos até a beira do mar. Vemos mãos calejadas pelo trabalho no campo preparando cestas de palha forradas com fitas de cetim branco. Cada cesta contém não apenas flores, mas pedidos escritos em pequenos pedaços de pergaminho amarrados com fios de palha.
A tradição nestas pequenas vilas foca na sustentabilidade, utilizando apenas materiais biodegradáveis para não ferir a natureza sagrada. A Mãe de Santo caminha à frente do grupo, segurando um cajado que simboliza sua ligação com a terra e as águas. Ela entoa um canto baixo, uma melodia que parece vir das profundezas do oceano e ecoar nas palmeiras. Os devotos entram na água até os joelhos, sentindo a temperatura morna que abraça o recôncavo. As cestas são depositadas com uma delicadeza que beira o amor maternal, flutuando suavemente para longe. De repente, o foco do nosso documentário muda para a quinta e última notícia: os rituais de cura dos povos Pataxó no sul da Bahia. Aqui, a espiritualidade é uma ferramenta de resistência contra o apagamento cultural e a destruição da floresta. O pajé Pataxó lidera uma cerimônia onde o fogo central é alimentado com ervas secas que exalam um perfume hipnótico. A fumaça sobe em espirais, carregando as preces dos ancestrais para o espírito da mata. Jovens da tribo batem os pés ritmicamente contra o solo batido, criando um batimento cardíaco coletivo. Este ritual não é apenas religioso, é uma declaração de posse e amor pela terra que os sustenta por gerações. Observamos como as duas tradições, embora diferentes, compartilham o mesmo DNA de fé inabalável. O pajé aplica pinturas corporais em um jovem guerreiro, usando genipapo e urucum para proteção espiritual. Cada traço é um código, uma linguagem visual que os conecta aos deuses da natureza e aos seus pais. Enquanto isso, no litoral, a Mãe de Santo recolhe as sobras de cera das velas, limpando o altar para o próximo ciclo. A preservação desses rituais enfrenta desafios modernos, desde a intolerância até a urbanização desenfreada. Contudo, a juventude baiana está retornando às suas raízes, encontrando orgulho nas vestes brancas e nas pinturas de guerra. O documentário agora sintetiza essas 5 histórias em uma única tapeçaria de resistência espiritual. A Bahia não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito onde o invisível se torna tangível. Vemos o pajé Pataxó e a Mãe de Santo em um encontro simbólico, apertando as mãos em sinal de união. Eles representam as duas pontas de uma ponte que atravessa séculos de história e dor. O ritual de cura termina com um grito de vitória que ecoa por toda a aldeia. No mar, as ondas levam os últimos presentes, confirmando que a conexão com o divino foi renovada. Os devotos se retiram da areia, deixando apenas pegadas que a maré logo apagará, mas que a alma guardará. Encerramos nossa investigação jornalística com a certeza de que a fé é a maior tecnologia de sobrevivência humana. A Bahia nos ensinou que cada oração é um ato de rebeldia contra o esquecimento. As cores dos orixás e as pinturas da floresta agora brilham juntas no nosso horizonte visual. Que estas notícias sirvam para abrir os olhos do mundo para a riqueza que reside no recôncavo e além. A jornada termina aqui, mas os tambores e as flautas continuam a tocar em cada canto desta terra. O pajé retorna para sua oca, sentindo-se fortalecido pelo contato com os seus guias espirituais. A Mãe de Santo fecha o portão do terreiro, abençoando o caminho de todos que ali estiveram. A energia de cura e renovação agora flui livremente, protegendo a Bahia por mais um ciclo. Honramos os rituais, respeitamos os segredos e celebramos a vida em todas as suas formas sagradas. Este é o triunfo da alma brasileira, uma força que nada pode apagar. Que a paz e a proteção dos ancestrais acompanhem todos nós, hoje e para sempre.